porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu contínuo comerás pães à minha vida. Aleluia. Só me cuide aí, mas vamos poder se assentar. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, esse aqui é um texto que tem uma história maravilhosa dentro de Israel. Texto esse que nos conta a história do reinado de Israel, como tudo começou, louvado seja Deus. O contexto da mensagem é muito rico, louvado seja Deus, pois vamos falar do reinado do rei Saul, louvado seja o nome santo do Senhor. Israel, um lugar que o povo estava clamando por um rei, louvado seja Deus. Naquela época o povo clamava porque existiam grandes batalhas, pois na época de Samuel, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, Deus fala com o profeta Samuel e diz: vai e levanta-te um homem por nome Saul e levanta rei sobre Israel. E assim a palavra do Senhor nos fala que Deus ele levantou Saul, louvado seja o nome santo do Senhor, rei sobre Israel. Era um homem segundo o coração de Deus, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que quando o rei Saul ele começou a reinar sobre Israel, Israel começou a ter vitórias na guerra. Israel começou, louvado seja Deus, prosperar. Israel, louvado seja Deus, começou a se diferenciar dos outros. Aleluia. Porque ali estava o ungido de Deus. Ali estava um homem levantado segundo o coração de Deus, louvado seja Deus. Mas em certo momento, amados irmãos, o ego tomou de conta do rei Saul. Deus ele fala para o profeta Samuel e diz: fala para Saul, louvado seja Deus, que vai destruir os amalequitas, mas não traz nada, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E assim, meus irmãos, quando Saul ele vai à peleja contra os amalequitas, ele não obedece à voz de Deus. Quando ele não obedece à voz de Deus, ele traz bezerro, ele traz bois e não mata a gado. E vendo que ele desapontou o coração de Deus, o Senhor tirou a mão do reinado de Saul. Quando o Senhor ele tira a mão do reinado de Saul, ele fala para Samuel, louvado seja Deus, vai lá e fala para ele que eu não sou mais com ele, porque ele, louvado seja Deus, me desonrou. Vai a um lugar, louvado seja o nome santo do Senhor, vai ungir, louvado seja Deus, um garoto por nome Davi, louvado seja o nome santo do Senhor, filho de Jessé, pastor de ovelha, louvado seja Deus. E assim o profeta Samuel fez. Quando o profeta Samuel vai lá ungir Davi rei, louvado seja o nome santo do Senhor, eles para passar todo mundo, amados irmãos, todos os filhos de Jessé. Passou vários, inclusive homens de guerra, general de Saul. Mas quando Davi ele chega, a Bíblia fala que ele é um garoto franzinho, ruivo, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando ele chega, louvado seja Deus, o Senhor fala no coração de Samuel: é esse. O que a Bíblia quer dizer com isso, amados irmãos? O Senhor ele não está preocupado com a aparência.
nós se vestimos bem, nós queremos mostrar para qualquer um, louvado seja Deus, que estamos bem por fora, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor é para mim e para você, disse, o Senhor é para dentro do nosso coração. Glória a Deus. Porque Davi ele foi escolhido segundo o coração de Deus. Mas naquele momento Davi ainda não podia reinar no lugar de Saul. Ainda garoto, Davi ainda era garoto. Mas a mão de Deus ele começou a pesar sobre a vida do rei Saul, colocando perturbações. A Bíblia fala que Deus ele colocou perturbações na vida de Saul. E ele estava ficando perturbado a tal ponto que não sabia o que fazer. E porventura, naquele reinado dele, ele descobriu que tinha um garoto, filho de Jessé, que tocava uma harpa. Aleluia. E Deus fazia maravilhas através dela. E o rei Saul começa a chamar Davi, louvado seja o nome santo do Senhor, vem cá. E Davi, quando ele está perturbado, o rei Saul está perturbado, Davi vai lá e toca aquela harpa. E a Bíblia fala que o rei fica bem, o rei fica saudável, porque a mão de Deus estava sobre a vida de Davi. E o mais interessante, amados irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que quando Davi ele toca aquela harpa, louvado seja o nome santo do Senhor, o Senhor faz maravilhas na vida dele. Por quê, amados irmãos? A Bíblia vai nos dizer no livro de Salmos, capítulo de número 22, versículo 3, vai dizer assim: porque tu és santo e o que habita entre os louvores de Israel. Glória a Deus, aleluia. Deus habita no meio dos louvores da nação. Aleluia, glória a Deus. Deus habita tanto que quando o rei Saul estava mal, Davi ia lá, tocava a harpa e ele melhorava. E assim, a partir daí, meus irmãos, Davi ele começa a frequentar o palácio. Ele começa, louvado seja o nome santo do Senhor, frequentar a casa do rei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Toda vez que o rei Saul estava lá, Davi chegava, tocava aquela harpa e o rei melhorava. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala que certo dia, amados irmãos, a Bíblia fala que certo dia um gigante de Gatos filisteu, por nome Golias, ele começa a afrontar o exército de Israel. A Bíblia fala que quando o exército dos filisteus estava afrontando o exército de Israel, louvado seja Deus, Glória a Deus. o rei ele fez uma promessa. Promessa essa, louvado seja o nome santo do Senhor, que ia dar sua mão da sua filha para quem vencesse a guerra contra Golias, o guerreiro de Gade, louvado seja Deus. Aleluia. E Davi, o garoto franzino, louvado seja o nome santo do Senhor, seus irmãos lá na batalha, louvado seja Deus, está na sua casa, Jessé diz assim: Davi vai levar uns pedaços de pão, uns pedaços de queijo para seus irmãos, louvado seja Deus. Pois Davi estava vendo ali aquela peleja, louvado seja o nome santo do Senhor. E via aqui aquele exército, meus irmãos. Aleluia. Estavam com medo de confrontar. Mas Davi sentiu no coração, louvado seja Deus, que aquela afronta não era contra o homem natural, não, e sim contra o homem espiritual. Agora você imagina aí, meus irmãos. A Bíblia fala que estava o exército fileira contra fileira. E o gigante de Gatos, por nome Golias, o filisteu, xingando todos aqueles exércitos de Israel, louvado seja Deus. Mas Davi estava ali. Davi já sabia que ele era ungido do Senhor,